A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus, para mim é um prazer estar com os irmãos aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 22. Mateus, capítulo 6, verso de número 22. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Feche os seus olhos agora e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, pois já ouvimos a tua voz através dos louvores, ó Deus, mas agora queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco, usa-me como um canal de bênção nesta noite, ó Pai, para que possamos ouvir a tua voz e tomar um posicionamento no que diz respeito à nossa vida e à nossa comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Podeis assentar. Como eu estava dizendo, eu me sinto muito honrado de poder estar com vocês aqui, o pastor ter aberto essa oportunidade para compartilhar com vocês. E eu quero nessa noite ministrar uma palavra que fala de visibilidade, que fala de visão. O texto que nós lemos diz que os olhos têm um grande significado, muito importante. Observe o que diz o texto. O texto diz que os olhos são como uma lâmpada para o corpo. E o texto diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo anda na luz. Se os nossos olhos forem maus, o corpo anda em trevas. De que olhos a Bíblia está falando? Ela não está falando da nossa visão física, não. Porque se o seu olho for ruim fisicamente, você coloca um óculos e corrige, uma lente e corrige, você faz uma cirurgia e corrige. É ou não é verdade? Não é dessa visão que a Bíblia está dizendo, está falando. A Bíblia está dizendo de algo espiritual. Ela diz que se os nossos olhos espirituais forem bons, se nós tivermos uma visão nítida, correta, como deve ser, o nosso corpo inteiro, ou seja, nossa vida, nossa trajetória, vai ser uma trajetória de sucesso. Porém, se nós tivermos uma ótica espiritual errada, nosso corpo todo anda em trevas. Então eu quero falar para você de visão, porque visão é algo importantíssimo. Por quê? É ela que atrai a maior parte das nossas atenções, ou da nossa atenção. É ou não é verdade? Os olhos, ele capta, mexeu, você olhou, atraiu a sua atenção. Então nós vamos trabalhar isso. Eu vou te dar apenas 3 exemplos para você observar. Em que lugar nós devemos posicionar nossa atenção? Onde deve estar nossos olhos? Para nós termos um parâmetro um pouco diferente às vezes, ou mudarmos um pouco de atitude. Eu quero que você tenha uma visão um pouco mais profunda de sua história, de sua vida, principalmente dos seus problemas. Por quê? Porque a visão, ela chama nossa atenção. Porque o objetivo do culto qual é?
é atrair sua atenção para Deus. Aprenda uma coisa: quem ganhar sua atenção, ganhou você. É ou não é verdade? Quem ganhar, chamar sua atenção. Há um tempo atrás, eu estava em casa, deitado. Minha esposa tinha deitado primeiro e eu fui deitar depois. Quando eu fui deitar, eu já estava me preparando para dormir, minha esposa falou assim: está escutando? Eu falei: não. Ela falou assim: escuta só. Estava chovendo, tinha uma goteira em cima da tampa do meu ar-condicionado, do lado de fora, e eu não estava ouvindo, mas a mulher estava e ela me avisou. E a partir daquele momento, aquela goteira chamou a minha atenção. Aquilo pingava que parecia uma granada batendo. Eu falei: minha filha, por que você me mostrou isso? Isso agora roubou minha atenção. Eu quentinho, saí debaixo da coberta, fui lá fora, joguei um tapete em cima daquilo que eu precisava resolver logo, porque eu queria voltar. Porque quando algo chama a sua atenção, já era. Às vezes você está assistindo uma propaganda que diz assim: compre esse remédio para emagrecer, que você emagrece 10 quilos em uma semana. Já notou que a propaganda é sempre repetitiva? Porque ela tem um objetivo: chamar a sua atenção. Aí você vai lá e compra. Aí junto com o produto de emagrecer, vem um conselho numa caderneta grandona assim: para de comer, é isso que emagrece. É ou não é? Mas quando atrai a nossa atenção, já era. Então por isso, querido, olhe bem, se a nossa atenção vale muito, principalmente para Deus, porque Deus quer a nossa atenção, é ou não é verdade? Qual é a função do culto? A função do culto é tirar as pessoas de uma fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha, e botar essas pessoas no reino de Deus. Só que tem alguém também querendo a sua atenção. Se ela vale muito, quem é que quer? O diabo. Ele quer a sua atenção. Ele quer. E o diabo tem algo muito interessante para chamar a nossa atenção. Sabe o quê? Uma coisinha chamada problema, que alguns irmãos teimam em chamar de problema. E quem fala problema tem dois problemas, é ou não é verdade? Mas observe bem, o problema, ele aparece, é ou não é? E quem de nós não temos problema? Todos nós temos. Você acha que o pastor não tem problema? Você acha que eu não tenho problema? Todo mundo tem, meu filho. Problema é uma coisa que para crente é com fartura, não tem miséria. É ou não é verdade? Todo dia aparece um probleminha. Só que a função do seu problema, a função do problema que aparece é uma só: roubar a nossa atenção. É ou não é? Quando você tem um problema, o que você pensa? No problema, é o meu problema, é o meu problema, é o meu problema. Vem aconselhar com a gente: ó, o meu problema, pastor, eu estou sofrendo tanto. Aí a gente fala: não é só você não, todo mundo tem. Então eu vou compartilhar com vocês 3 passagens bíblicas. Não repare, não, porque a minha maneira de transmitir é meio assim, diferente. Mas não se escandalize, não. Eu quero compartilhar com você 3 passagens, para que você entenda o poder da visão, para que você entenda que às vezes você vai precisar mudar a sua ótica, para você alcançar o que você deseja. Abra a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, perdão, versículo de número 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso de número 15. Amém? Não diz assim a palavra do Senhor: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que? Preste atenção em mim aqui agora, preste atenção. Eu não sei se você conhece esse texto, mas ele narra um período que Israel estava atravessando uma dificuldade muito grande, pois o exército da Síria fazia manobras militares para surpreender Israel numa emboscada, e todas as tentativas das manobras dos sírios eram frustradas, porque Deus revelava ao homem de Deus. Só que o comandante, ou seja, o rei da Síria, ele estava confuso, achando que alguém
estava levando informações militares. Havia um traidor. Ele faz então uma reunião com seus comandantes e expõe a sua preocupação. Ele diz: olha, nós temos um espião aqui. Tem alguém levando informações para Israel. Não é possível, nós não conseguimos surpreendê-lo. E aí um dos homens, um dos comandantes, disse o seguinte ao rei da Síria: não tem espião nenhum não, meu senhor. O que tem é um homem de Deus no meio daquele povo. E tudo aquilo que o senhor planeja fazer lá no seu quarto, escondidinho, Deus conta para ele. Ou em outras palavras, ele estava dizendo: o dedo duro é ele lá, não somos nós. O rei falou assim: então eu quero este homem preso. Quem é este homem? Ele disse: o nome dele é Eliseu, ele está lá em Dotã. Ele disse: então esta noite eu quero que uma tropa vá para lá. Vamos cercar este lugarejo, em particular a casa deste homem. E amanhã de manhã eu quero este homem capturado. E é isso que nós lemos aqui. O exército foi para lá à noite, nem invadiu à noite, que é para não correr o risco de Eliseu escapar. Esperou amanhecer, fechou o cerco, em particular a casa de Eliseu. Quando amanheceu, o garoto que trabalhava com Eliseu, o moço, como nós lemos, ele abriu a porta, levantou muito cedo e abriu a porta, gente. Quando ele abriu a porta, o que ele viu? Um exército de carro e cavalo de... Olha bem, olha a frase que o garoto falou. Você leu? O que o garoto falou? Ai, meu senhor, o que? Olha que frase de derrotado. Olha a frase de desânimo, de desânimo. O garoto falou: ah, meu senhor, o que faremos? Puxa vida, só para pegar nós dois, não era nem ele, é para pegar Eliseu, mas como ele está junto, vai. Não estão querendo nem pegá-lo, mas como ele está junto com Eliseu, ele vai dançar também. A frase do garoto demonstra o que aquela imagem passou para o garoto. Quando ele abriu a porta, o que ele viu? Um exército que cercou a casa dele, um exército grande, um exército forte. Quando ele viu aquilo, a atenção dele foi para onde? Para o problema. O problema. Ele maximizou o problema, porque é assim que nós fazemos, irmão. Quando o problema aparece, a primeira coisa que nós achamos é que o problema é maior do que nós. Se ele é forte, poderoso, o problema é tremendo, é um problemão que você tem. Você olha para a sua dívida e diz: dívida, você é grande demais. Você olha para a sua enfermidade: minha enfermidade. Você olha para a sua vida conjugal e diz: irmão, você não conhece meu marido, por isso que você está falando. Aquele marido meu, eu acho que nem foi Deus que me deu. Foi o inimigo, não é verdade? Tem gente que pensa. Eu brinco com isso. Tem mulher que fala assim: irmão, aquilo é joio. Eu dormi, o inimigo plantou. E pior, a Bíblia diz que eu não posso nem cortar, tem que deixar crescer junto comigo, não é verdade? Mas observe bem, quando o garoto olhou, o problema chamou a atenção dele, porque é isso que o problema faz comigo e com você. Chega na vida da gente e rouba a nossa atenção. Você vem para o culto, né, dizendo: Jeová é o meu cavaleiro, mas aquele lá no seu íntimo está assim: ó o seu problema. Você canta: poderoso Deus, e lá está assim: olha o seu problema. Tem gente que tem uma afinidade tão grande com o problema, que ele vem aqui na frente orar, a gente ora: sai da vida dele, problema! E quando ele vai sentar, ele fala: problema, a oração acabou, vamos embora. Olha mesmo, a gente já vai embora, tá? Criou um vínculo. Tem pessoa que só pensa no problema. Por quê? Se você pensa no problema, você não tem tempo para pensar em Deus. Essa é a estratégia. Pense no seu problema, sofra pelo seu problema, sofra por ele. Sabe por quê? Assim você não pensa em Deus. Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Se você está pensando no problema, você não pensa em Deus. Por isso que tem tanta gente que não alcança a vitória. Não é porque Deus não dá vitória, é porque as pessoas ficam olhando para o problema com medo danado. Foi isso que o garoto falou. E quando ele olhou para o problema, o que ele teve medo? Ele disse: o que faremos? Igualzinho os outros fazem. O que eu vou fazer? Há um tempo atrás, eu estava na minha casa
minha esposa falou comigo assim: filho, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Falei: o que foi? Ela falou: o gás acabou. Gente, o gás só acaba à noite, na metade da comida, no dia que a gente tem mais fome e no dia que nós não temos dinheiro. Isso aí. Quando ela me deu aquela notícia, aquilo foi um impacto profundo. Meu estômago tocava a quinta de Beethoven. E ela falou assim: filho, presta atenção, pega e liga que o motoqueiro entrega rapidinho. E eu pensei: falas como uma louca. Falei: ligar é mole, minha filha, o difícil é pagar. Aí ela falou assim: então sabe o que nós vamos fazer? Dormir com fome. Focou o problema. Problemão, já estava nervosa, coitado. Aí o problema maximizou. Aí eu olhei, falei assim: o negócio vai ter que ir. Fui lá na cozinha, deitei o botijão de gás, olhei para ele, botei a mão e orei. Falei: botijãozinho, você vai cuspir um foguinho. Ele durou mais 15 dias até eu receber meu pagamento, irmãos. Que o Senhor é Deus e nós precisamos aprender a não olhar o problema, porque problema todo mundo tem. Se você ficar observando o problema, ele vai acabar com sua história. O garoto olhou e a frase do garoto foi de desânimo, é lógico. Ele olhou o tamanho do exército que cercou a casa dele. Só que depois do garoto, quem é que vai sair? O homem de Deus. Olha a diferença da visão do garoto para a visão do homem. Olha bem, o garoto saiu, olhou e falou: o que faremos? Logo depois sai Eliseu, o homem de Deus. Eliseu saiu. Quando Eliseu saiu, o que ele viu? A mesma coisa que o garoto. O exército que está para o garoto é o mesmo que está para Eliseu. A diferença é onde Eliseu coloca o seu foco e onde o garoto colocou o seu foco. Quando Eliseu saiu, que ele olhou, ele viu o exército da Síria lá. É lógico, o exército está lá. Só que ele não olhou para o exército. Ele olhou para Deus. E ele então fala com o garoto o quê? Não temas. Olha, eu gosto dessa palavrinha. Inclusive tem algumas traduções que diz que ele falou assim: calma, garoto. Eu gosto mais dessa. O garoto nervoso, tremendo, Eliseu saiu, olhou e falou assim: calma, garoto, calma. O garoto deve estar pensando: calma, estão querendo pegar a gente. Como é que eu vou ter calma? Eliseu olhou e falou: calma, rapaz, calma. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que o homem de Deus, olha bem, ele não olha para o problema, ele olha para o aliado, para Deus. Quando você tem um problema, não adianta você desesperar, não adianta você maximizar o problema, porque ele vai engolir você. Quando você tiver um problema, e eu sei que você o tem, olhe para Deus. Porque quando você olhar para Deus, o problema diminui. Quando você olha para o problema, ele infla. Quando você olha para Deus, o problema murcha. É assim que funciona. O garoto olhou, maximizou. Eliseu olhou e falou: calma, garoto, eu gosto disso. Porque é assim que nós precisamos agir quando temos um problema. Só que não é você falar calma para o garoto, não. Fala calma com você mesmo. Fica calma, fica quietinho. Igual o salmista falou com ele mesmo: fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Ele estava conversando com ele mesmo. É ou não é? Nós precisamos aprender a encarar o problema por uma ótica de homem de Deus, de mulher de Deus, não por qualquer ótica. Tem gente que não pode. Há um tempo atrás eu estava saindo da igreja. Isso é muito comum às vezes. Essa gente que pega o probleminha e maximiza. Eu estava saindo da igreja, aí veio uma irmã, eu atrasado, tinha que pegar minha esposa em outro local. A irmã veio chorando: irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei: que isso? Deve ser grave. E ela chorando, falei: que foi? E ela não conseguia nem contar, ela estava tão envolvida com o problema que ela não conseguia contar. E eu falei: isso deve ser um problema grande para a mulher chorar desse jeito. Quando ela conseguiu falar, ela falou comigo assim: irmão, sabe o que é? Me ajuda. Eu falei: fala, irmão, pelo amor de Deus. Então eu já estou ficando nervoso. É que, olha só, eu plantei uns pezinhos de alface lá em casa.
Eu falei, não, alface não pode ser sério. Pô, tô com a pressa danada, só se o alface está envenenado, envenenou alguém. E ela chorando, você vê como é que tem gente que maximiza. E aí então eu falei, o que foi? Ó, irmão, eu plantei os pés de alface e a minha vizinha tem uma galinha. A galinha dela voa, minha casa é murada, tem uns ficarame assim, do mundo, uma galinha voa alta pra caramba. E quando eu levanto de manhã, ela se esconde no cabelo todo, irmão. Eu não sei mais o que eu faço, irmão, me ajuda, não durmo mais. E eu pensando, a mulher está perdendo a batalha com uma penosa. Eu falei, não pode. Irmã dos ciclos de oração. Canelinha de fogo, aí, ora pra caramba. Perdendo a batalha com uma galinha. E ela chorando que a galinha voa. Eu não sei mais o que eu faço, minha vontade é falar, faz uma canja. Mata a galinha e depois paga pra vizinha. Mas pelo amor de Deus, deixa eu ir embora que eu preciso pegar minha mulher. E aí foi chorando. E aí a gente pensa, né, mas tem que pensar para falar, né? Aí eu falei, irmã, só um problema não. Essa galinha voadora, né? Mas Deus da vitória, Deus é poderoso para matar uma galinha. Tem que ouvir umas coisas dessas. Porque tem gente que é assim, perde emprego, maximiza, acontece uma coisa, perde tudo. Ele não pode perder nada, porque ele logo se desespera. É a questão de menino. Aí eu falei para a irmã assim, irmã, fecha a história aí. Eu falei para você cura essa. E dessa eu nunca fiz. Eu falei, Senhor, toma aquela galinha que tu amou. E a vontade dela, bota uma gripe do frango, bota um gol, ela mata aquele infeliz que eu quero ir embora. Mas eu orei, o Senhor dá vitória para tua filha. Em nome de Jesus, aquela galinha não é nada. E amém, a irmã chocando, amém, Deus vai dar vitória, né? Eu pensei em matar a galinha, matou eu, mas eu olha que problema difícil. Porque tem gente que não pode. Qualquer probleminha, acha que é um problemão. Eliseu não, ele chegou, olhou e falou, calma, garoto, calma. E olha o restante da frase que ele disse. É assim, ó. Maior ou mais numerosos são os que estão do que os que estão. Imagina o garoto olhando e falando assim, quem é que está com a gente? Eu não estou vendo ninguém aqui. Olha bem. O garoto deve pensar, está com mais medo que eu. Já está vendo coisa. Aí Eliseu orou e falou, Senhor, abre os olhos desse garoto. Esse garoto veio. Aí os olhos do garoto abriu. Quando o garoto olhou, o que tinha lá? Um exército de carro e cavalo tinha. O que o garoto deve ter feito agora com o exército da Síria? Quer vir, né? Vem, agora eu quero ver isso aqui. Vem aqui. Atrás dele está o exército. Carro e cavalo de fogo. A diferença é essa. Quando você tem uma visão de que Deus é por você, você também tem uma visão que ninguém pode te vencer. Não adianta acertar sua casa, não adianta ser numeroso, não adianta ser o fortão, o valentão, o maioral, porque Deus é maior do que qualquer coisa, queridos. Amém? Nós precisamos aprender isso, não tenha medo. Aprenda a ter uma visão nítida e real. Aprenda a olhar para o Senhor e não para o problema. Amém? Deixa eu te dar outro texto aqui, só para me ilustrar isso. Vai para 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 24. Primeiro livro do profeta Samuel, 17, 24. Amém? Olha o que diz o texto. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, faziam o quê? Fugiam de diante dele e temiam, e diziam uns aos outros, ou diziam aos homens de Israel, o que eles diziam? Vistes aquele homem que subiu para afrontar a... Presta atenção em mim aqui agora, que vocês conhecem essa história, eu peguei já uma história bem conhecida. Essa história conta a história de quem? De Davi e... Quem era o problema nessa ocasião? Golias, e era um
problema de aproximadamente 3 metros de altura. Problemão, matador profissional. Se fosse do Rio de Janeiro, seria chamado de chefe de grupo de extermínio. Aquele homem grandão, aquele mãozão, aquele cabeção, vinha ele, ele era o centro das atenções, todo mundo olhava para ele. Quando ele passava na rua, o pessoal devia falar assim: conheceu fulano? Foi ele que matou. Matava mesmo, perigosíssimo ele era. Ele era o problema, ele era o foco das atenções. O texto que nós lemos diz que todos os homens, todos os soldados de Israel, quando olhava para o gigante, sentia o quê? Medo. Até você ia sentir, meu filho, se você estivesse lá, um cara de 3 metros de altura, olhando para você, e pior, está chamando, você que é homem aí agora, ele estava chamando os homens para a briga, dizendo assim: tem algum homem aí? Se tiver, vem aqui pelejar comigo, homem a homem. E eu confesso que se eu estivesse lá, eu ia falar: Senhor, mata ele de uma parada cardíaca, dá um AVC nele, não é verdade? Não, mas tem peleja que não é assim. Tem peleja que você vai ter que enfrentar. Olhe bem, o gigantão está lá durante 40 dias. O gigante saía e falava assim: tem algum homem aí? Todo mundo ficava quietinho, igual vocês estão agora. O pessoal fingia nem ouvir o que ele falou. E o gigante falava: tem algum homem aí? No 40º dia, chega no Vale de Socó, Davi, levando um queijinho, puxando um jumentinho com leitinho e uns pãozinhos. E aí ele, puxando. Chegou no Vale de Socó, perguntou para os irmãos assim: como é que está a batalha aí? Os irmãos falaram: está tudo certinho. Nesse exato momento, sai o gigante do meio do arraial dos filisteus, foi para frente e disse assim: tem algum homem aí? Se tiver, vem pelejar comigo aqui. Todo mundo ficou quietinho, menos Davi. Davi falou: hã? O irmão dele mais velho falou: cala a boca. Cala a boca que você arruma uma briga com esse gigante. Quem tem que brigar com ele sou eu, que sou o mais velho. Você vai me botar numa furada, Davi. Vai apacentar as ovelhas do papai, seu pretensioso. Você, meu, olha o problema que você está arrumando. Olha o tamanho do homem, rapaz. Você é doido? Davi se afastou do irmão e perguntou assim: o que vão dar para quem matar esse gigante? Nem ganhou e já quer gastar o prêmio. É ou não é? Aí o pessoal falou assim: ó, quem matar o gigante fica rico. Ele falou: bom negócio. Quem matar o gigante casa com a filha do rei. Olha bem, o cara vai ser príncipe. Davi falou: esse negócio é mau, hein? E quem matar o gigante, a casa dele fica isenta de impostos. Davi falou: pode falar com o gigante que sou eu que rebento ele. Eu rebento o gigante. Comigo não tem desse negócio. O garoto falou. Mas sabe qual é o segredo de Davi? Está nesse versículo aqui, ó. Versículo de número 26. O finalzinho. O que diz depois do ponto de interrogação? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? O que Davi está falando? Olhe bem, para onde Davi está olhando? Todo mundo está olhando para o gigante. O gigantão, 3 metros, perigosíssimo, matou para caramba. Então quando eles olham para o gigante, eles têm? Davi não está olhando para o gigante, tá? Davi está olhando para onde? Mais do que para Deus. Ele está olhando para onde? Para a circuncisão. Ele diz: quem é este incircunciso? O que Davi está falando? A circuncisão para um homem de Israel representava o quê? Aliança, separação. É ou não é verdade? O que Davi está falando? Esse cara é grande, mas eu sou circuncidado. Ele é grande, mas não é 2. Eu sou pequeno, mas Deus é comigo e eu rebento ele mesmo. Olha que coisa fantástica. Ele sabia que fisicamente ele era inferior ao seu oponente, mas ele sabia que com Deus ele poderia enfrentar qualquer coisa.
Um garoto dando uma lição nos soldados. Porque para ter visão de Deus, não precisa ser maduro não, né? Cronologicamente não. Não, eu conheço muita gente que tem 20, 30 anos na fé e tem menos maturidade do que outros que entraram outro dia desse. Não. Mas observe bem, Davi falou, eu vou lá e eu mato o gigante. Por quê? Porque Deus é, ele está olhando para Deus. Por isso ele pode enfrentar. Olhe bem, o que tinha de gente torcendo para Davi ir, gente. Eu imagino o pessoal falando, deixa ele ir, esse metidinho. O gigante vai arrebentar ele. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa nessa minha vida. Quem não vai, não gosta de quem vai. Quem não vence, não gosta de vencedor, não. É ou não é verdade? As pessoas ficam torcendo para você não vencer. O pessoal devia estar falando, deixa esse metidinho ir. O Golias vai matar ele. Quem é esse garoto? Pensa que é. Porque eles estavam olhando para o gigante. Davi não. Esse foi o segredo de Davi. Pegaram Davi e levaram para Saul. Para Saul aconselhar Davi, deixar essa besteira para lá. E Davi então é levado à presença do rei. Saul tenta convencê-lo, depois você lê. Saul fala para Davi, não vai. Golias é matador profissional. Olhe bem, Davi. Ele mata. Vem de garotinho, isso é perigoso, rapaz, você é doido. Sabe o que Davi falou para ele? Saul, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. Veio um leão para pegar uma ovelha. Eu levantei e matei o leão. Em outra ocasião, veio um urso. Eu levantei, peguei a ovelha e matei. Esse filisteu vai ser igualzinho ao leão e o urso. Preste atenção, porque isso aqui é muito sério que eu vou falar agora. Quando você estiver enfrentando seu inimigo, mexa na sua memória. Mexa. Sabe por quê? Porque a sua memória vai fazer você lembrar de batalhas que você já venceu. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já matou? Quantas batalhas você já venceu para chegar até o dia de hoje? Alguma delas derrotou você? Então não vai ser essa que você está enfrentando ou que você vai enfrentar que vai acabar com a sua história, não. Porque você não peleja sozinho, você tem um Deus que peleja a teu favor. É ou não é verdade? Davi sabia disso. Ele mexeu na memória dele. Ele disse, eu ganhei de um leão, eu ganhei de um urso, então eu vou ganhar desse filisteu. E você pensa que Saul estava pensando em Davi? Não, Saul estava pensando nele mesmo. Porque quando Saul não dormia, quem é que tocava para ele dormir? Davi. Saul deve ter pensado, não vai não, Davi. Vai que você morre, como é que eu durmo depois? Não tinha Gadernal, Lexotan, Diazepam, não tinha nada disso lá não. Saul está pensando nele. Davi disse, eu vou. Saul falou assim, então, vai com Deus, vai com a minha armadura. Aí Davi botou aquela armadura, ficou igual um bobão. Aí falou para Saul, Saul, não dá para eu ir com isso não, velho. Dá não. Se tem uma coisa que eu tenho que ter na frente do gigante, é a possibilidade de fuga. Eu vou ficar igual um bobão lá. E outra coisa, espiritualmente, a armadura de Saul não servia para Davi, porque Saul era um desobediente, dissimulado. A armadura dele não servia. Era um covarde, um omisso. Ela jamais serviria para Davi. Só que Davi tirou tudo aquilo de cima sobre si, passou no riacho e apanhou quantas pedrinhas? 5 pedras. Por que ele apanhou 5, gente? Hein? Porque isso dava a ele o direito de errar, gente. Se ele pega uma pedra só e erra, tinha que correr, meu filho. Você, quando for enfrentar inimigo, adversário, adversidade, você tem que botar umas pedrinhas a mais na sua sacola. Aí eu vou lá e vai dar tudo certo. E se não der? Assim não, se não der, que palavra pessimista. É que às vezes não dá. É ou não é? Jesus está conversando com a mulher samaritana, falando com ela, minha filha, você me dá água? Ela falou, como o senhor é judeu e me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ele falou, minha filha, se você soubesse quem sou eu, você que me pediria, e eu te daria da água viva. A mulher não estava entendendo não.
Falou, onde pôs o senhor tem desta água? Jesus estava, porque nem sempre vai dar certo. Esse dia eu fui pregar numa igreja, tinha gente até na janela. E o pessoal cantava. Nunca vi uma igreja cantar daquele jeito. Cantou. E eu olho para o relógio e o povo canta, pulando. Eu acho que até os visitantes cantaram naquele culto. Não é possível. Só um garoto cantou 5 vezes. Vinha a irmã cantar, queria chamar o irmão para cantar comigo. Eu olhei e falei, Senhor, se esse garoto levantar de novo para cantar, eu vou arrumar uma confusão nesse negócio aqui. E eu estou olhando para o relógio, está dando 9 horas e nada de eu pregar. 9h05. Agora nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Aí abri a Bíblia, uns bolsos desse tamanho, para pregar. Falei, Senhor, tinha gente na janela. Quando peguei o microfone, que eu falei, a paz do Senhor, irmão, acabou a luz. Você ri porque não foi você. Acabou a luz, eu com esboço desse tamanho, tudo escuro. Errei, aquela pedra, eu errei. Deu para pregar não. Fechei o esboço, peguei outra pedra e preguei. Quando eu falei amém, chegou a luz, ainda cantaram mais 2 hinos. Então nós precisamos estar preparados para o imprevisto. Davi pegou 5 pedras, dava o direito a ele de errar. Você precisa estar prevenido para as adversidades. Pegou, botou as 5 pedrinhas na sacola e foi para lá enfrentar o gigante. Foi para lá. Chegou lá, estava assim de gente lá, ó. Inclusive o exército de Israel estava lá. Eu não sei o que eles estão fazendo lá, gente. Se Davi perder, eles vão ser escravos dos filisteus. A única resposta que eu encontro para isso é que eles estão querendo ver desgraça. Não tem replay, não é verdade? Vamos ver Davi morrer. Quando ele morrer, a gente sai correndo. Está lá. Aí Davi chegou. Quando Golias viu Davi, Golias ficou nervoso. Se o homem calmo já era um perigo, imagine o gigante nervoso. O gigante olhou para Davi e falou assim, garoto, você está pensando que eu sou algum cachorro? Para você vir a mim com esse pedaço de pau, essas pedrinhas? Eu vou arrebentar você, garoto. Ou eu vou matar você, não vai ter nem enterro. Eu vou abrir você e vou deixar para os bichos comer. Imagine ouvir uma ameaça dessa, um cara de 3 metros. Não é para qualquer um não, meu filho. Quando o gigante terminou de falar, Davi pegou a palavra. Isso era garoto valente. Pegou a palavra e falou assim, olha bem. Ô Golias, meu filho, quem vai te matar sou eu. Morinha mesmo, você vai ser o finado Golias. Davi disse, você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias más. Porém eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, vai botar você na minha mão. Vou dar-lhe uma pedrada nesse cabeção seu, que eu vou arrebentar você, rapaz. Já está tudo planejado. Eu tenho 5 pedras para qualquer eventualidade. 5. Davi pega aquela tiradeira dele, meu filho. O garoto, olha o que ele diz. Eu vou contra você em nome do Senhor dos... O segredo é esse. Não é verdade? É você saber que você está indo com um Deus poderoso. Não interessa o tamanho do inimigo. Não interessa a fama que o inimigo tem. Nosso Deus é muito mais poderoso do que qualquer adversário que um dia você possa enfrentar. Nós precisamos, não deixe seus problemas roubarem a sua fé, a sua atenção. Davi tinha certeza que Deus era com ele e girou aquela pedra, meu filho, e acertou. Também não devia ser nem tão difícil errar uma cabeça da graúda daquela. Aquilo para acabar com dor de cabeça devia ser caixa fechada de paracetamol, não é verdade? Deu-lhe uma pedrada naquela cabeça gigantesca. E o gigantão, machão, campeão, viu estrela e caiu, estirado lá no chão. A pedra matou? Não, a pedra só feriu. Agora Davi foi lá, agora eu também ia. Chegar lá e falar, qual é, gigante? Quem é você aí? Por quê? Para quê? Davi foi lá, pegou a espada e cortou o quê do gigante?
Por que ele cortou a cabeça, gente? Você já viu alguém na rua sem perna? Sem dente? Sem cabelo? Sem cabeça? Não. Quando você corta a cabeça, você acaba com o problema. Então eu quero falar uma coisa para você. Não arranca os dentes do problema, não. Que ele corre atrás do seu banguelo. Não corta o cabelo, não raspa a cabeça do problema, não, que ele corre atrás do seu careca. Tem gente que dá um paliativo para o problema. Problema, você não brinca com o problema. Problema é você corta logo a cabeça do infeliz, que é para acabar com a história. Davi levantou aquele cabeção e pronto. Venceu o campeão dos filisteus. Venceu o invencível. Por quê? Porque ele teve uma visão que os demais não tiveram. Por isso ele foi para onde os demais não foram. Por isso ele é chamado como os demais não são chamados. Porque ele fez coisas que ninguém estava fazendo. Nós precisamos aprender a tomar essa postura, querido, diante dos problemas. Olhe para Deus. Não tenha medo dos seus adversários, por maiores que eles sejam. Amém? Deixa eu te dar o último exemplo aqui para não passar muito do horário. João, capítulo de número 5. João capítulo 5, versículo 1, amém? Depois disso havia uma festa entre os judeus e ele subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nele jazia grande multidão de enfermos, cego, manco, ressecado, esperando o movimento das águas. Porquanto, em certo tempo, um anjo descia e agitava a água, e todo aquele que primeiro descia, depois que a água era agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Havia ali um homem, que há 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo e sabendo que estava assim há tanto tempo, perguntou: queres ficar são? E ele disse: Senhor, ninguém me leva lá, quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Jesus falou: levanta, meu filho, toma a tua cama, bota nas costas e vai para a tua casa. Amém? Presta atenção em mim aqui agora. Quem era o centro das atenções nessa passagem? Quem era o centro das atenções nessa passagem? Todo mundo ficava olhando para onde nessa passagem? Para o tanque de Betesda. O tanque. O tanque. Todo mundo ficava assim no tanque. O tanque. O tanque de Betesda era mais ou menos como o SUS de hoje. Sistema Único de Saúde. Uma fila muito grande de enfermos e um curado por vez. E olhe lá. Aquele montão de doente em torno do tanque e todo mundo olhando para o tanque. Tinha uma tradição, ninguém sabe se é verdade, que um anjo mexia a água, chacoalhava a água assim. E aí quando alguém falava chacoalhou, pulava todo mundo. E ficavam um olhando para o outro. Quem foi? Alguém deve ter ficado curado, mesmo que fosse uma doença psicossomática, não, para alimentar a fé dos outros. Olhe bem, todo mundo olhando para o tanque, inclusive o paralítico, coitadinho. Você pensa que não tinha ninguém pior que o paralítico? Tinha. Quem era? O cego. Porque o paralítico podia ver quando a água era agitada. E o ceguinho? Se ele quisesse alguma coisa no tanque de Betesda, tinha que ficar de molho. Aí sabe como é que é? Um abismo chama outro abismo. Vai que o camarada fica curado, né? E acaba pegando uma pneumonia. Pensa direitinho. É um negócio. Todo mundo, porque eu sempre falo isso, perdoa o exemplo que eu vou dar, mas olha bem, não se vitimize, porque não adianta nada. Tem gente que gosta de fazer de vítima quando tem problema. Irmão, meu problema, ninguém sofre mais que eu sofro. Escandaliza com o exemplo que eu vou dar, não, que ele vai ficar na sua memória para sempre. É meio grosseiro, mas é a história da escova de dente conversando com o papel higiênico. A escova de dente estava cabisbaixa, assim, problemática. Aí falou assim: papel. Às vezes eu penso que o meu emprego, papel, é o pior emprego do mundo. E o papel higiênico olhou para ela. Falou para ela: você é que pensa, escova. Eu estou mais lascado que você. Adianta, tem gente sofrendo, tem gente aí rindo do seu lado que sofre mais que você. Tem. Não adianta se vitimizar, adianta. Resolve.
Se resolve, se vitimize, chore, pronto, não coma, dá síndrome do pânico, estresse, vai embora, vai por esse fim, que você morre e vai para a glória. Mas se você ama viver, meu filho, para com esse negócio, não se vitimize. Não adianta nada. O homem está lá, coitado, olha bem, na beira do tanque, vê os outros às vezes ser curados e ele nada. De repente, quem é que se aproxima dele? Jesus. Olha o que Jesus falou, gente. Olhou para o paralítico, 38 anos, o cara ali, doente, olhando para o tanque, vendo os outros chegar e nada dele. Olha a reclamação dele: ninguém me leva lá, quando eu chego lá, chega outro primeiro que eu. Ele está reclamando assim: eu sou literalmente o Rubens Barrichello do tanque de Bethesda. Até que agora na Brown a coisa está melhorando, não é? Mas só chega no finalzinho quando não quebra, não é verdade? Ele diz: ninguém me leva lá, moço. Quando eu chego lá, Jesus perguntou: você está afim de ficar curado? É isso. Ele falou: ninguém. Olha, ele está se lamentando, ele está tão envolvido com o problema faz parte dele, que ele só sabe falar daquilo. Ele falou: ninguém me leva lá. Quando eu chego lá, gente, a cura está do lado dele e ele não consegue enxergar, não consegue ver. Querido, quero dizer uma coisa para você: você não vai ganhar não, você já ganhou, porque a nossa vitória foi alcançada naquela cruz do Calvário. Ali o Senhor nos deu, a vitória já é, nós só temos que tomar com nossas atitudes, e uma delas é nossa visão. É ou não é? E ele está se queixando: ninguém me leva lá, quando eu chego lá, chegou outro primeiro que eu. Aí Jesus falou: levanta, meu filho, pega a tua cama, bota nas costas e vai embora agora. Aí ele levantou, pegou a caminha nas costas e vai embora feliz. Eu imagino a felicidade daquele homem. Ele deve ter falado para a cama: minha filha, reciprocidade. Você me carregou tanto tempo, está na hora de eu retribuir. Pega ele aquela caminha e bota para vai embora feliz da vida. Só que dia da semana era? Sábado. Aí uns judeuzinhos legalistas, que só sabiam enxergar de uma forma muito obscura a fé, olharam e viram o ex-paralítico com a cama nas costas. E falou assim: ué, o cara carregando a cama lá, pode carregar a cama não, pode. Hoje é sábado, pode não. É uma infração gravíssima. Leva até ponto na carteira. É ou não? Aí alguém falou: ô, da cama, pode carregar a cama não. Ele foi lá com a cama nas costas, gente. Pois você lê. Falou: como é que é? Alguém falou: a cama, não pode carregar a cama, que hoje é Moisés, escreveu, a lei. Ele com a cama nas costas falou assim: o negócio é o seguinte, meu filho, eu estava 38 anos na beira do tanque, ninguém nunca fez nada por mim. O tanque era de frente à porta das ovelhas, onde as ovelhas que eram levadas a sacrifício entravam. Aqueles homens ali, eu sabia muito bem que aquele homem era um ex-paralítico, que ficava lá. Por isso ele está dizendo: eu estou lá um tempão, ninguém nunca fez nada por mim. Aí chegou um homem lá e falou assim: quer ficar curado? Eu até reclamei, mas ele mandou pegar a cama, botar nas minhas costas e ir para a minha. Em outras palavras, o que ele está dizendo: o homem que mandou eu carregar esta cama foi o homem que me fez andar. Foi ele que mudou a história da minha vida. Como é que eu não vou obedecer a um homem desse? Ele deve ter pensado: é porque não tinha, né? Deve pensar: se mandasse eu carregar a geladeira, a televisão, eu boto qualquer coisa nas costas e saio andando. Um homem que anteriormente estava focado num tanque, agora está focado em obedecer. Olhe bem, gente, esse é o segredo do nosso sucesso. Isso. Obedeça. O que ele mandar você fazer. Olha, eu tive uma crise muito grande no meu ministério. Por quê? Porque meu pai, uma época, foi diácono da Igreja Assembleia de Deus, era porteiro. E eu não era cristão não, eu bebia. Aí ele me chamava para ir nos cultos, eu ia fazer uma visita. Chegava lá, os caras pregavam, pastor, aquela mensagem maravilhosa. E aí o pessoal chorava na pregação, eu achava aquilo lindo. Até eu chorava.
Principalmente quando eu bebia alguma coisa, chorava, falava, nossa, que coisa linda. Se um dia eu pregar, eu quero que os outros chorem assim. Pois bem, o tempo passou. Eu comecei a pregar e ninguém chorava. Aí eu falei, Senhor, justamente na minha vez os outros riem. Vê se tem graça isso, não é verdade? Mas aí eu fui até para o irmão orar por mim, que eu estava querendo parar de pregar. E o irmão falou comigo assim, meu filho, foi esses pregos que Deus te deu. Eu falei, foi. Ele falou, então prega. É verdade, obedeça. Pegue agora, eu já estou fechando aqui. Coloque isso na sua mente. Seus problemas não vão desaparecer. Não. Eles sempre vão estar diante de ti. A diferença é que a partir de hoje, você não vai olhar mais para problema. Você sabe que eles estão lá, mas você também sabe que ele não pode te derrotar. Por que ele não pode te derrotar? Porque aquele que te prometeu vitória é fiel para cumprir. Coloque isso no seu coração. Vale um amém esta palavra, amém? Amém. Feche os seus olhos aí. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Tem uns irmãos que não fecham, né? Eu quero orar agora. Um músico ali no teclado, se for possível, rapidinho. Só se for possível. Mas fique com seus olhos fechados. Eu só quero orar. Mas antes de orar, eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite. Tem alguém aqui que está rodeado de problemas? Ou que tem um problema que está roubando sua atenção, tirando o teu sono, tirando o seu apetite, roubando sua atenção até mesmo nos momentos de louvor, nos momentos da palavra, nos momentos da oração. Você ora pensando no problema, você canta pensando no problema, você ouve pensando no problema, porque é um grande problema que você tem. Se você tem um grande problema e ele está roubando a sua atenção, eu gostaria de chamar você a vir aqui na frente nessa noite, porque eu quero orar por você e com você, para que Deus mude sua ótica nesta noite. Só se tiver alguém assim. Você tem um problema, não é probleminha não, é problemão que está roubando sua atenção. Tem alguém assim? Se tiver, venha rapidinho. Eu não prego para emocionar ninguém. Para mim quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor. Meu papel é apenas pregar. Mas se você está com um problemão, seja na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, no seu emprego, seja na sua saúde, você tem problemas que estão roubando sua atenção, eu quero que você venha aqui agora. Você tem pensado nele o tempo inteiro. Talvez eu estava pregando e você estava pensando nele, no seu gigante, no exército que se levantou contra você. Vem aqui. Está na hora disso chegar no final. Está na hora disso acabar. Este problema que te atormenta não vai ser o último não. Não se iluda não. Amanhã irá aparecer outro. Mas hoje Deus vai te dar vitória neste. Amém? Nós vamos orar. Eu quero a igreja de pé, por favor. Olha quanta gente. Chega um pouquinho mais à frente vocês aqui, ó. O pessoal chegar. É uma coisa muito comum isso. Os problemas roubarem a nossa atenção. Nós vamos orar. O Senhor está neste lugar. Aleluias. Deus quer mudar a sua visão. Talvez o teu sofrimento fez com que você perdesse a visão do Senhor. O seu problema se tornou
um grande adversário, muito maior do que na realidade ele é, pela atenção que foi dada a ele. O que Deus está falando hoje é: olha para mim. Foquem as minhas palavras, os meus ensinamentos. Ele é mais forte que a incredulidade do seu marido. Ele é mais forte que a rebeldia dos seus filhos. Ele é mais forte que qualquer coisa. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento eu quero entregar essas pessoas que aqui à frente vieram. Pessoas que neste momento estão vivenciando problemas. Problemas, Senhor, que tomaram uma magnitude diante deles. Problemas, Senhor, que não são fáceis de resolver. Problemas dificílimos para qualquer ser humano resolver. Mas nós não estamos aqui pregando uma palavra de um homem. Nós estamos pregando a palavra de um Deus forte e poderoso. Um Deus bem presente no momento da angústia. Um Deus que jamais desampara os seus. Por isso eu quero entregar o teu povo hoje e pedir, Senhor, que os olhos dos teus filhos sejam abertos pelo poder do teu Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, ofereça a eles a segurança de que o Senhor está presente, que o Senhor irá à peleja, independente do tamanho do adversário, porque às vezes é um duelo, irmão, não tem ninguém para te ajudar, é só o Senhor. Mas não temas, não desanimes, pois o Senhor hoje te trouxe aqui para te dar vitória. Eu não vim de longe para emocionar você. Eu vim aqui para falar o que Deus mandou. E Deus manda eu te dizer agora: você já venceu. Basta que você veja a sua vitória. Antes de encarar o gigante, Davi sabia que era um vencedor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, pela oportunidade que aqui me foi confiada. Senhor, e em nome de Jesus, aqueles que estão sentados, ou melhor, aqueles que estão de pés aí no banco, que levem esta palavra como uma palavra de prevenção. Amanhã você estará envolvido num problema, com certeza, que você buscou ou não, pois os problemas são assim, fazem parte do nosso currículo, de nossa história. Mas nunca deixe o teu problema roubar a sua atenção a ponto de se tornar maior que o teu Deus, pois isso é mentira. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus da vitória. É para Ele que nós devemos olhar e honrá-lo por tudo aquilo que Ele é. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.